importantes na Taça de Inglaterra. Espaço agora para a rubrica A Última Fronteira. Como é habitual ao domingo, está connosco Miguel Gonçalves, o coordenador da Sociedade Planetária. Bom dia, Miguel. Bom dia. Vamos perceber já a anatomia de um asteroide. Chama-se Itokawa e fez notícia esta semana porque foi amplamente analisado por vários telescópios aqui na Terra, em particular por um dos telescópios, dos grandes telescópios do Observatório Europeu do Sul, e é este rapaz que nós estamos a ver nas imagens que parece, não há outra maneira de dizer, parece um amendoim no meio do espaço. E tornou-se notícia porque pela primeira vez os cientistas olharam, analisaram para este asteroide e conseguiram identificar duas zonas claramente distintas em termos da sua densidade. E conseguiram encontrar, chegaram a esses valores de uma maneira extremamente engenhosa. Ora, se, por exemplo, e peço aqui a ajuda aos nossos amigos da Câmara, se nós considerarmos que aquele Itokawa é esta nossa rocha, que eu encontrei ali no parque de estacionamento, vamos imaginar que esta é a nossa rocha, nós sabemos que os asteroides e que corpos do tamanho destes asteroides conseguem ter uma alteração na sua velocidade de rotação, ou seja, na duração do seu dia, devido à luz solar. E como são corpos extremamente diversificados na sua forma, ou seja, não são homogéneos, quer dizer que essa velocidade de rotação pode ser também variável da seguinte maneira. Porquê é que eles têm uma alteração na velocidade de rotação? Porque quando a luz solar incide no asteroide e é absorvida pelo asteroide, e depois o asteroide reemite essa luz solar através de calor. Ora, o que o asteroide absorve neste ponto é diferente do que absorve neste ponto, e o que reemite neste ponto é diferente do que reemite neste ponto, precisamente por não ser homogéneo. E isso faz com que este nosso asteroide, na sua velocidade de rotação, tenha pequenas alterações na sua velocidade. Ora, o que não deixa de ser notável é o valor encontrado pelos cientistas. Imagina tu, eles analisaram este asteroide, tentaram calcular quanto é que estava a acelerar, digamos assim, ao nível da duração do seu dia, e chegaram a este valor notável. Ele tem uma aceleração, tem uma velocidade de rotação, uma taxa de alteração da velocidade de rotação de cerca de 0,045 segundos por ano. Esta é uma precisão absolutamente notável. E isso, os cientistas acham que essa alteração na velocidade de rotação tem apenas uma única explicação. É que, de facto, este nosso asteroide tem densidades diferentes. Então, identificaram uma zona que tem uma densidade de aproximadamente 1,75 gramas por centímetro cúbico, e há uma outra zona do asteroide, uma outra região do asteroide, que tem uma densidade de 2,85 gramas por centímetro cúbico. E perguntar-me-ás porque é que isto é interessante, porque é que é relevante. Por uma razão muito simples, ou por várias razões. Em primeiro lugar, porque permite-nos explicar, compreender um bocadinho mais a origem e a formação dos asteroides. Uma das teorias que pode explicar isto é que este nosso amigo asteroide terá sido o resultado do choque de dois asteroides com densidades, com materiais completamente diferentes. E o resultado foi, então, um asteroide com densidades diferentes. E isto pode ser algo que podemos encontrar também noutro tipo de asteroides. Em segundo lugar, porque temos uma técnica, e temos uma técnica que a partir da Terra consegue identificar, através da alteração da velocidade de rotação, consegue dar-nos uma ideia de como é o interior dos asteroides. E por último, porque compreender as densidades diferentes dos asteroides pode nos dar muito jeito se tivermos a ideia ou o aviso prévio de que um asteroide pode entrar pela atmosfera da Terra e até eventualmente cair no nosso planeta. Ou seja, saber como é que ele é por dentro pode nos ajudar a compreender perfeitamente como é que a própria atmosfera pode desgastar, digamos assim, esse tipo de asteroides. E, por coincidência, ou talvez não, deixa-me dizer-te que na passada quinta e sexta-feira, pela primeira vez, as agências, os responsáveis das principais agências espaciais do mundo e com um mandato das Nações Unidas, reuniram-se todos à mesma mesa. Sentaram-se todos à mesma mesa, na Alemanha, para discutir algo que parece-nos absolutamente notável, como é que só agora é que eles se lembraram de uma coisa destas, que era tentar formar um comitê que pela primeira vez vai estudar, que vai identificar e que vai estudar maneiras de como é que nós podemos afastar os asteroides que eventualmente possam estar em rota de colisão com a Terra. Fomos obviamente avisados com aquilo que aconteceu na Rússia, então pela primeira vez esta semana tivemos um encontro ao mais alto nível para discutir o que é que podemos fazer nesses casos. Miguel, e temos agora notícias da estrela polar. A estrela polar é obviamente, uma das estrelas mais conhecidas aqui no hemisfério norte, por uma razão muito simples. É aquela estrela que está mais próximo do Polo Norte celeste, portanto, aquela que mais facilmente e com melhor segurança nos indica como é que é, onde é que está o norte. E
E quando olhamos para a estrela polar, é uma pequena curiosidade, nós não estamos a ver apenas uma única estrela. Isto é um sistema triplo. O que nós vemos é a estrela mais brilhante delas, que é uma supergigante amarela, a estrela polar, que tem à sua volta muito próximo aquela Polaris AB, que é uma anã, que giram uma à volta da outra, muito próximas, e depois tem uma terceira estrela, uma outra anã, que orbita à volta destas duas, um bocadinho mais afastado. E a estrela polar indica-nos o norte agora, só que devido àquilo que os astrónomos chamam da precessão dos equinócios, ou seja, a Terra gira sobre si própria como se fosse um peão, e, portanto, a estrela que indica o norte não é sempre a mesma. No ano 3000 será a estrela Gamma Cepheid que nos vai indicar melhor o norte, e posso dizer, para te tranquilizar, que no ano 27.800, mais coisa menos coisa, ainda seremos uns jovens nessa altura, voltará a ser a estrela polar aquela que nos vai indicar o norte. E a estrela polar tornou-se notícia esta semana porque um astrofísico começou a olhar para esta estrela e começou a observar, a registar, encontrar registros do brilho desta estrela polar. A estrela polar é muito particular porque é aquilo também que os astrónomos chamam de uma cefeida, uma estrela cefeida, ou seja, é uma estrela que entre 1 a 100 dias tem alterações claras do seu brilho. Isso faz com que esta estrela seja uma espécie de vela que nos indicam as distâncias de uma maneira muito precisa no universo. E o que este astrofísico fez, Scott Engel, foi, imagina tu, tornou-se historiador. E então foi tentar encontrar registros do brilho destas estrelas em documentos históricos muito dispersos no tempo. Foi até ao século I, ao século XVI, e descobriu que esta estrela polar, nos últimos 2 séculos, teve um aumento do seu brilho em cerca de 2,6 vezes. Mas se aumentarmos a escala do tempo, desde o século I, da nossa era, então aumentou de brilho cerca de 4,6 vezes. Isto quer dizer que, apesar de tudo, as cefeidas, se calhar, podem não ser velas tão fiáveis para nos indicar as distâncias no universo. Miguel, temos agora 1 minuto para uma teoria da conspiração. Eu não gostaria nada de trazer isto, mas acho que tenho a obrigação de trazer. A imagem da semana foi esta extraordinária polémica mostrada pelo rover Opportunity em Marte. Do lado esquerdo temos uma análise, uma fotografia do terreno. Do lado direito temos exatamente o mesmo terreno uns dias de Marte depois. Qual é a diferença? É aquela coisinha ali que está do lado direito que parece, para um senhor chamado Ron Joseph, que se apresenta como astrobiólogo, parece uma prova da existência de vida em Marte. E até processou a NASA. O que é certo é que as análises feitas naquela rocha dizem que é mesmo uma rocha, que não tem nada de biológico e tem uma explicação muito mais prosaica. O rover Opportunity teve que dar uma pirueta, digamos assim, e afastou um bocado do seu material do solo. Então o que é que aconteceu? Aquela rocha que estava lá perto do Opportunity deu uma volta. E então o que nós vemos é a parte de baixo, que agora é a parte de cima desta rocha, e que contém informações científicas absolutamente extraordinárias também. Miguel, obrigada. Até ao próximo fim de semana.